O que é pior, a visita da tia Gladys ou o fungo lá de The Last of Us? Referências a O Iluminado. E será que é inspirado em uma história real mesmo? É isso que você vê aqui e agora no... Olá, meus queridos sinistreiros! Olha só, já estou de volta, não é mesmo? Eu tô fazendo reciclagem de alguns conteúdos porque eu não consigo postar, tipo, com tanta constância assim, porque eu não consigo gravar com tanta constância, porque sempre quando eu tenho que gravar, minha sala não é sempre assim, então eu tenho que descer as luzes, eu tenho que descer todas as coisinhas e fazer meu cenário aqui na sala pra poder gravar. Então é um pouco complicado de poder gravar todos os dias, etc. Então eu tô tentando manter a constância do canal, mas perdoem às vezes a minha ausência e apoiem a minha reciclagem de conteúdos também, por favor, porque aí eu consigo continuar fazendo com que o algoritmo fique aquecido para quando eu conseguir finalmente produzir conteúdos, beleza? E como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô muito feliz com essa quantidade de horror que tá saindo nesse ano, e horror bom, de qualidade. Eu sou uma gótica sorridente neste exato momento. E como muitos de vocês sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Balu Vamp, minha companheira de vida e também aqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. E se você gosta de horror, curiosidades bizarras, fofoquinhas macabras e coisinhas um pouco fascinantes e assustadoras, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo quando eu conseguir postar mais conteúdos aqui dentro dessa plataforma. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um lançamento quentinho que acabou de sair dos cinemas. Eu acho que acabou de sair dos cinemas, não sei o certo. Espero que daqui a pouco ele esteja em algum streaming, mas eu vim aqui pra conversar com vocês sobre A Hora do Mal. Lá fora conhecido como Weapons, mas aqui ele recebeu essa tradução um tanto quanto dramática, uma coisa bem Herbert Richards. Como disse o meu querido amigo... Tá falando comigo? Ah, tá. E genérica. O filme estreou aqui dia 7 de agosto de 2025 e é do mesmo diretor de Noites Brutais, ou como ele é conhecido lá fora, Barbarian. E foi ele também quem produziu A Acompanhante Perfeita com a minha queridinha Sophie Thatcher. O nome desse diretor é Zach Gregor. A trama acompanha o caso perturbador de 17 crianças da mesma sala de aula que somem exatamente às 2h17 da madrugada. Todas elas acordam por livre e espontânea vontade e saem de suas casas sem deixar nenhum rastro, com a exceção de um único aluno que acaba não sumindo, que é o Alex Lilly. Sem sinais de violência ou sequestro, a cidade entra em colapso. Os pais exigem resposta das autoridades e procuram pistas, e acabam por jogar a culpa toda no colo da professora que dá aula nessa sala da qual as 17 crianças sumiram. E infelizmente ela se torna o grande alvo principal da suspeita do desaparecimento dessas crianças. Afinal de contas, por que foram as 17 crianças apenas da turma dessa professora que sumiram? E aqui nesse vídeo eu não pretendo dar muitos spoilers a respeito da trama principal para que você não perca a surpresa de ver o filme e saber todos os acontecimentos em si. Eu só vou falar pra vocês aqui algumas curiosidades cinematográficas e ocultas, como eu sempre acabo trazendo aqui pra vocês nos meus vídeos. Então, meu intuito com esse vídeo aqui é que enriqueça a forma como você viu esse filme ou a forma como você ainda vai ver esse filme. Então, vamos para as curiosidades cinematográficas. Em uma entrevista à Entertainment Weekly, o diretor afirmou que a postura como as crianças correm dentro desse filme, que é com as mãozinhas assim, né? Como se estivesse correndo igual o Naruto, mas não é em homenagem ao Naruto, calma, otakus. Na verdade, foi uma forma de trazer ao seu filme uma referência àquela foto assustadora, eu acho pelo menos completamente assustadora, que é a garota Nepal. Vou colocar uma fotinho dela aqui pra vocês verem. Essa foto aqui foi feita em 1972 pelo fotógrafo Nick Cute durante a guerra no Vietnã. E a criança tá pegando fogo, gente. Na imagem não parece muito bem que ela tá pegando fogo, mas a pele dela tá tipo em carne viva e foi tirada
tirada logo após um ataque aéreo. Essa foto me marcou demais. Eu lembro que na minha infância eu tinha essa foto em algum dos meus livros de história, algo assim, tinha essa imagem. E eu lembro que eu fiquei olhando muito tempo pra ela, porque a minha professora disse que a garota tava pegando fogo em si. E tipo, uma das primeiras coisas que eu pensei foi por que ninguém tá ajudando ela. E eu fiquei ainda mais impactada que, tipo, não dá pra ver, tipo, as chamas, etc. Mas o corpo dela tá, tipo, pegando fogo literalmente, sabe? É uma foto horrorosa, inclusive. Não. Quer deitar ali no computador? Por que quer deitar ali no computador da mãe? Vem aqui com a mãe. Vem aqui com a mãe. Isso. Mas não pode deitar ali, né? Ai, gente, inclusive, olha a Baluvamp que eu mandei fazer. Olha que bonitinha que ela ficou. Ficou muito bonitinha, né? Ficou muito fofo. É a Balulu. Tem o Labubu e agora tem a Balulu. Enfim, ela vai ficar aqui comigo todas as vezes que eu for gravar vídeo, né, Edmilson? Então, voltando para a Hora do Mal. A narrativa de A Hora do Mal é contada em capítulos interligados. Cada um desses capítulos acaba focando em diferentes personagens e a maneira como eles foram afetados pelo mesmo evento. E o Gregor afirmou que sim, ele se inspirou no filme Magnolia de 1999, de Paul Thomas Anderson, para estruturar a forma como foi feita A Hora do Mal, que é essa grande colchinha de retalhos da maneira como cada personagem enxerga aquele determinado evento. E apesar da história de A Hora do Mal ser sobrenatural, o diretor afirmou que esse filme é autobiográfico em muitos aspectos dele. Ele começou a escrever o roteiro desse filme após a morte repentina de seu querido amigo Trevor Moore, em 2021. Eles se conheceram na época da faculdade e acabaram por fundar juntos um grupo de comédia chamado The White West Kids You Know. E cara, o Trevor, que é o amigo do Gregor, ele acabou falecendo de uma maneira muito trágica, gente. Ele morreu após cair de sua sacada. E segundo o Gregor, foi o maior golpe que ele já tomou na vida dele e acabou levando ele a escrever o roteiro como uma forma de desabafo e distração em relação ao luto que ele estava passando por ter perdido seu querido amigo. E a dor do luto que o diretor passou influenciou diretamente esse filme. Segundo Gregor, a forma como a cidade ali inteira está em luto é o reflexo da forma como ele mesmo estava em luto naquele período em que ele perdeu o colega. E ao mesmo tempo, ele não queria que o público visse mais um filme de terror sobre luto, mas também algo mais divertido, intenso e instigante. O elenco aqui é de peso. A gente tem a Julia Garner como professora, a gente tem o Josh Brolin, Benedict Wong, a Amy Madigan, que tá muito bem, inclusive com o Tia Gladys, e o Austin Abrams. Todos envolvidos nesse mistério que mistura drama, terror psicológico e o sobrenatural. E mais um detalhe curioso, gente, ali no início do filme é dito que é inspirado em uma história real, mas na verdade não é uma história real. Esse filme faz uma brincadeira, assim como a Bruxa de Blair também fez uma brincadeira, né, fazendo uso desse marketing de fatos reais, aconteceu na minha cidade, etc., fazendo o público duvidar se aquilo mesmo aconteceu de fato ou é apenas uma invenção. E o Gregor ainda disse que encontrou com o Ari Aster e falou pra ele que não sabia se ele colocava tantas coisas pessoais ali dentro do filme, se não ia ficar muito drama de repente. Ele não sabia se deveria expor tanto esse lado pessoal dele ali dentro de A Hora do Mal. E foi aí que o nosso querido Ari Aster disse a ele que o lado pessoal é o que faz funcionar. Não tenha vergonha disso. E esse conselho do Ari Aster acabou virando parte do DNA desse filme aqui. Bom, começando pelo fato de que o diretor diz que se identifica muito com a professora Justine, que é a professora alcoólatra, cuja sala de aula é o único elo que liga ela entre as crianças desaparecidas. E isso porque o diretor também enfrentou o alcoolismo e está sóbrio há 10 anos. E ele disse também que seu pai acabou falecendo de cirrose, então ele sabe muito bem como é crescer em uma casa da qual a criança precisa cuidar de seus pais. E esse peso emocional aparece de forma direta ali no filme, inclusive no capítulo final entre o Alex, Lily e os pais dele. Ao escrever a parte de Alex, o único aluno que não desaparece, o Gregor, admitiu que essa parte é exatamente como eu vivi isso quando eu era criança. É exatamente como ter um pai viciado e a criança precisa virar o cuidador quando essa coisa estranha entra dentro de casa. Ali o diretor estava se referindo ao álcool, né? E aqui a gente no filme tem uma outra coisa estranha que entra dentro da casa. Assistam para saber. A produção desse filme não foi nada simples, gente. O diretor acabou perdendo parte do seu elenco ali durante a greve de 2023.
porque o elenco desse filme já tava tudo certinho. E ele ainda precisou substituir o ator que iria interpretar o Alex, porque o que ele tinha escolhido acabou espichando, ficando muito alto pro papel. E quem assumiu o Alex, então, foi Kerry Christopher, que inclusive entregou uma performance incrível. Inclusive, esse filme aqui deu briga entre os estúdios pra saber quem é que ficava com esse filme, por conta do roteiro marcante que ele possui. Deu uma briga entre a Universal Studios, a Monkey Paw, que é do Jordan Peele, e a New Line. Quem levou o filme foi a New Line. E ela ofereceu 38 milhões, gente, por esse roteiro. Cerca de 7 milhões a mais do que os outros estúdios haviam oferecido. E isso fez com que o Jordan Peele ficasse tão puto que surgiu rumores que na época ele acabou demitindo os 2 empresários que estavam negociando esse filme. Mas é tudo fofoca, não se sabe nada ao certo. E outra mudança aqui dentro desse filme foi que o papel do Archer, que é interpretado pelo Josh Brolin, na verdade era para pertencer ao Pedro Pascal, mas por conta de alguns problemas de agenda ali na época, o Pedro Pascal acabou por não participar desse filme. Mas era pra ele estar aqui também. Pedro Pascal tá em tudo quanto é lugar hoje em dia, né? E mesmo com tantos problemas na produção, os testes de exibição foram tão positivos que a Warner Bros. Vem aqui. Ui, meu Deus do céu. Emílio, os testes de exibição desse filme foram tão positivos que a Warner Bros. Decidiu que iria adiantar o lançamento dele em 6 meses. E algumas pequenas curiosidades de set aqui pra vocês também. Durante a gravação de A Hora do Mal, eles salvaram 2 cachorros e um gato. Não me pergunte como, porque eu não achei mais informações a respeito, só achei apenas essa e eu achei fofinho demais que eles conseguiram fazer essa proteção aos animais ali durante as filmagens. Não é pra você mexer aí. Escutou? O animal. Viu? Vem aqui. Não, Emílio, não. A cena em que aparece os 7 cachorros quentes ali, na qual o diretor da escola tá comendo junto com o seu... A cena em que aparece os 7 cachorros quentes ali, no momento em que o diretor da escola tá comendo junto com seu parceiro, é uma referência a uma das sketches de comédia que o Gregor tinha junto com o Trevor, seu amigo que faleceu, que era o grupo criado por eles, né? The White Ass Kids You Know, que eu já falei aqui pra vocês. E a esposa do Gregor, a Sarah Paxton, faz uma breve aparição ali dentro do filme como uma das mães enlutadas. Ela interpreta a Erika aqui dentro do filme. E o diretor agradece ali nos créditos o David Fincher, porque ele disse que recebeu conselhos incríveis desse outro diretor, que o David Fincher fez do Clube da Luta, né? E, inclusive, foram conselhos cruciais para a produção, pós-montagem do filme. E o Gregor, ele disse que ele escreveu A Hora do Mal da mesma forma como ele escreveu Noites Brutais. Não era um esboço fechado. Na verdade, ele começou a escrever o filme ali, o roteiro, sem saber no que ia dar no final, sem saber o porquê que aquelas crianças tinham sumido ali daquela cidade. Então, é igual Noites Brutais. Ele diz que quando ele começou a escrever Noites Brutais, ele também não sabia que existia uma senhora embaixo da casa. Depois, ao longo como ele foi desenvolvendo o roteiro, foi que a senhora surgiu ali como ideia pra ele. E a mesma coisa acontece aqui com a tia Gladys. E o Gregor, ele cita como referência pra escrever o roteiro desse filme o Stephen King, além do filme Magnolia, como eu falei aqui pra vocês, Nashville, Shortcuts e até mesmo a estrutura não linear que tem no filme Pulp Fiction. Bom, e esse filme aqui é cheio de imagens surreais, com o momento em que o Archer, ele vê no sonho dele uma arma gigante com o número 2 e 17 em cima da casa, né? E pro Gregor, isso daí não tem explicação, dentro da cabeça dele surgiu essa ideia, ele colocou no filme, e ele diz que essa cena é muito importante pro filme, e ao mesmo tempo ele admite que ele não entende o porquê que ela tá ali, entendeu? Por que ele teve essa ideia. E ele gosta da ideia de que cada espectador vai ter uma ideia diferente sobre aquilo. O próprio título original, Weapons, pode ser interpretado como uma metáfora de como os seres humanos podem ser usados como armas, uns contra os outros. Claro que não faltam teorias na internet ligando o símbolo da arma com o bullying feito pelas crianças em relação ao Alex ali dentro da escola e aos tiroteios em escolas. E hoje, até onde eu vi, o Gregor estava em Praga dando entrevista sobre A Hora do Mal, justamente porque ele está trabalhando no seu novo filme, que é a franquia de Resident Evil. Gente, o icônico Resident Evil. Eu gosto dos jogos, inclusive eu acabei de terminar o Revelations 2. Muito bom mesmo, mas dizem que o Resident Evil 4 é muito bom. Eu não joguei ainda, preciso jogá-lo. Eu queria ver se eu encontro
encontrava a versão remake, mas não encontro, não tem para o Nintendo, mas enfim. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre os filmes de Resident Evil aqui, pode comentar que eu daria atenção a vocês. Porque é uma grande farofada do horror, né? Mas enfim. Voltando pra Hora do Mal, o diretor até brincou falando que se ele mostrasse a quantidade de horas jogadas que ele tem no seu PS5, ele ficaria constrangido, porque ele tá realmente indo fundo no Resident Evil. E inclusive ele já tem outro roteiro engatilhado e ele diz que é uma das ideias mais malucas que ele teve e descreve como um dos mais complexos que ele já escreveu. E agora, vamos para as curiosidades ocultas e sobre o horror dentro desse filme. Começando pela icônica Tia Gladys. Quem é ela? A Tia Gladys é interpretada pela incrível Mary Louise Madigan. E ela é a presença mais perturbadora aqui dentro de A Hora do Mal. Ela oficialmente aparece como a tia-avó do Alex, que não visitava a família fazia muito tempo. Mas desde o início o filme planta pistas de que ela é muito mais do que uma tia-avó. Na verdade, ela é uma bruxa parasita, que possivelmente é centenária e suga a energia vital de quem ela cerca para se manter viva. Seus trajetos estranhos, a maquiagem exagerada, a peruca ruiva, dão a aparência de uma senhora bem excêntrica, não é mesmo? Mas, na verdade, ela é uma força insidiosa. Sua influência é psíquica. A Tia Gladys aparece em sonhos, pesadelos e até mesmo em visões de personagens que nunca viram ela. E aos poucos ela vai se infiltrando ali dentro da família dos Lily, como se fosse uma verdadeira trepadeira venenosa. E, inclusive, dentro do filme tem uma cena em que ela tá conversando ali, né, com o diretor da escola, explicando o porquê que eles não podem conversar com os pais do Alex, né, dizendo que os pais do Alex estão acometidos pela doença do consumo. E a doença do consumo que ela fala aqui, na verdade, era a tuberculose. É que a tuberculose era chamada de doença do consumo lá no século XIX. E essas são as pequenas pistas que o filme dá, querendo dizer que essa mulher aqui tem mais idade do que ela realmente aparenta. Isso que ela já aparenta ser bem senhorinha, né? Mas ela tem mais idade do que aquilo. A Tia Gladys, ela executa sua magia com sangue, com galhos de uma árvore bem escura e sinistra, se assemelhando muito a um abrunheiro, que é muito ligada à tradição celta e à bruxaria. Ao espetar o dedo em um daqueles galhos, ela acaba manchando o galinho, né, de sangue. Ela tem que estar sempre com algo que pertence à pessoa que ela quer afetar, cabelo, objetos pessoais, etc. Ela enrola ali na árvorezinha. Aí depois que ela passa o sangue dela, ela acaba conectando a vítima dela ao feitiço e ali naquele momento em que ela quebra o galho, ela liberta a possessão. Outro elemento chave é o sino em que ela toca. Nele aparece o símbolo de um triângulo invertido com 6, que é tradicionalmente ligado à deusa Crone, um arquétipo feminino da bruxaria que representa finais, sabedoria e magia. Já o número 6, quando isolado, é associado ao falho, ao que nunca atinge o divino. E claro que quando triplicado é o número da besta. Mas há ainda uma outra leitura sobre o símbolo que tá ali no sino da Tia Gladys. Algumas pessoas enxergaram a escrita V6. O V, dentro do ocultismo, pode simbolizar um cálice, um receptáculo de poder ritualístico. E em números romanos, o V simboliza 5, que biblicamente representa a humanidade, pois nós temos 5 dedos das mãos, 5 dedos dos pés e 5 sentidos. O 6, por outro lado, seria a humanidade corrompida. Ou seja, nessa outra leitura, que seria V6, pode significar a humanidade falha em um ritual sem graça divina. E o filme ainda conta com alguns detalhes escondidos. Como, por exemplo, o símbolo da escola onde a Justine é professora, o Alex estuda e aquelas outras 17 crianças também, o símbolo ali é um bode, uma referência carregada de peso, já que o animal é ligado tanto a figuras pagãs como Pan e Cernunnos, quanto ao imaginário cristão do Tinhoso. Será que o filme realmente colocou um bodinho ali porque é uma mochila de criança, né? Afinal de contas, mochila, crianças, escola, não? A Gladys também usa broches florais, que inclusive ela usa uns brochinhos florais que, quando as florzinhas estão murchas, assim, fechadinhas, pode representar que ela está enfraquecida, meio aberta quando ela precisa se alimentar. E quando ela está desabrochada, né? O broche dela é uma flor desabrochada, significa que ela está com total força
vital que ela sugou dos outros por aí. E em vários momentos o filme planta a ideia de parasitas, inclusive em uma das aulas da Justine aparece no quadro atrás a palavra parasita. Ali no momento em que eles estão comendo cachorro quente, né, o diretor da escola tá comendo ali com seu companheiro o cachorro quente, aparece sobre o fungo Cordyceps, e é por isso que eu falei sobre The Last of Us aqui no início desse vídeo, porque afinal de contas é um fungo parasita, e é o fungo lá de The Last of Us, né? E na própria forma como a Gladys consome as suas vítimas. Quem assistiu sabe. O outro enigma recorrente aqui dentro do filme é o número 217. As crianças somem às 2 horas e 17 minutos da madrugada, e da turma da Justine, apenas 2 pessoas sobram ali dentro da sala de aula, que é o Alex e a Justine. Ou seja, das 17, apenas 2, que forma a proporção 2:17. E esse número ainda carrega múltiplos sentidos. É uma homenagem declarada porque o próprio diretor assumiu que é realmente uma homenagem ao Iluminado, porque o quarto mal assombrado, do qual aparece aquela mulher em putrefação ali dentro do livro do Stephen King, é o quarto 217, aquele ali. Nos livros ele é 217, nos filmes ele acabou sendo retratado como 237, justamente por conta de um hotel ter falado que ia causar mal reputação ao quarto, etc. Então eles acharam melhor retratar como 237. Mas como nos livros é 217, o Gregor trouxe aqui o número 217. E algumas outras pessoas conectam ainda com a votação da proibição de armas de assalto lá nos Estados Unidos, do qual foi aprovada com 217 votos. Outros lembram do infeliz tiroteio que aconteceu em Parkland, foi em fevereiro e vitimou 17 pessoas. E há quem associa ainda ao versículo da Bíblia, Mateus 2:17, o qual fala sobre o choro de mães que perderam seus filhos. E curiosamente, o valentão, filho do Archer, inclusive, que faz bullying ali com o Alex, se chama Mateus dentro do filme. E o Gregor ainda disse que ele chegou a escrever um capítulo inteiro apenas sobre a tia Gladys, mas ele não colocou no filme por conta de deixar ela mais misteriosa. Ele mesmo já admitiu que queria que ela fosse uma vilã mais interpretada pelo público do que algo mais explicado. Mas mesmo assim a construção fica clara para quem vê o filme. A Gladys é sim uma bruxa que manipula famílias e usa os laços de amor e inocência como suas próprias armas. E aqui vai mais uma boa notícia para nós fãs do horror. De acordo com a The Hollywood Reporter, a Warner Bros. E a New Line já estão conversando com o Gregor sobre uma prequel apenas da tia Gladys. Afinal de contas, o diretor já tinha um capítulo ali apenas dela. Mas aqui um parênteses, encontrei alguns lugares falando que ele acabou cortando essa parte da tia Gladys, mais focada na tia Gladys. Também para deixar ela misteriosa, como eu falei, mas também por conta de tempo de tela. E bom, agora, por fim, eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre Weapons. Eu adorei esse filme. Esse filme é realmente muito bom. A Hora do Mal é incrível. Filmão. Os sustos funcionam. O alívio cômico também. E eu fiquei com a atenção presa o tempo todo durante o filme. E os meus amigos que também estavam assistindo o filme ali comigo, também estavam totalmente envolvidos pela trama. A história é bem fechadinha, tem início, meio e fim. Ela é sem enrolação. Mas eu também tenho que dizer aqui que tem algo que incomoda um pouco dentro desse filme, que é o fato de que o diretor tira algumas ideias da cabeça dele, como a arma flutuando ali em cima da casa, etc. E aí quando a gente vai pesquisar mais sobre o filme, a gente descobre que na verdade foi só uma ideia. E às vezes uma ideia é só uma ideia mesmo. Mas me tira um pouco o brilho, sabe? Porque a gente não consegue pesquisar e entender o que ele quis dizer de fato com aquilo, né? É algo que o público vai interpretar. E aí cada um interpreta do jeito que quer. É bem diferente de filmes como, por exemplo, A Bruxa, Hereditário, Nosferatu, que tem todo um estudo por trás de cada coisinha colocada dentro do filme. E tem vídeo sobre os 3 filmes aqui dentro do canal, hein? Ó, vai assistir que tá muito bom. Portanto, é isso que me tira um pouco do brilho desse filme. Porque assim, pessoalmente, eu gosto quando existe um fundamento mais profundo. É muito mais interessante pra mim quando a gente pesquisa e descobre que tem uma lógica por trás daquilo. Ou até mesmo uma referência que inspirou o diretor a trazer aquele objeto em cena e etc. Como a posição que as crianças correm, que eu falei pra vocês que ele se inspirou naquela fotografia da garota de Nepal. E isso sim tem um motivo e dá até gosto de pesquisar a respeito, da onde ele tirou essa inspiração, sabe? Já a árvore mágica da tia Gladys, eu achei dizendo que ela é
se assemelhava a um abrunheiro, né? Como eu falei pra você. Ligado à cultura celta e bruxaria. Mas algumas pessoas disseram que ela é uma árvore mágica, mas não encontrei nada muito bem embasado, sabe? Tipo, não tem nenhum ritual, uma base clara pra falar aqui pra vocês a respeito disso, com mais detalhes. Ainda assim, um ótimo filme de horror, não tô falando mal de A Hora do Mal aqui. É muito bom mesmo, eu dou nota 8,5 pra ele facilmente, mas para o meu gosto pessoal não é o horror do ano, esse local ainda pertence a Pecadores. E eu sei, gente, tem muita gente que vai olhar pra mim e falar: ai, Pecadores nem é horror, nem dá medo, assim, não sei o que, pipipi, popopó. Mas aí que tá. O horror não precisa ser essa carnificina e jumpscares de 10 em 10 minutos. O horror nasceu com vampiros, lobisomens, bruxas, personagens muito marcantes que são monstruosidades que representam justamente a falta de humanidade. E Pecadores tem tudo isso. Vampiros, magia, vítimas e a falta de humanidade da Ku Klux Klan. É um Terrifier? Não. E nem pretendia ser, né, minha gente? O horror é extremamente diverso. O fato de que um filme não te dá medo não significa que ele não pertence ao gênero do horror. E é justamente isso que eu mais amo no mundo do horror. A forma como ele ressignifica as coisas, a linguagem, a estética, a história por trás, a maneira como os diretores traduzem os seus traumas pra dentro dos filmes. Assim como o Gregor mesmo faz aqui dentro de A Hora do Mal, né? Porque, como eu falei pra vocês, ele tinha pais alcoolistas, ele foi dependente de álcool durante um certo tempo, já faz 10 anos que ele tá sóbrio. E tudo isso ecoou ali dentro do personagem do Alex, né? Que, querendo ou não, ele teve que cuidar dos seus pais. Assim como o Crager mesmo diz, né? Que teve que cuidar do seu pai durante uma época. E essa tradução de trauma é muito poderosa, gente. É arte. Mas e você, meu querido sinistreiro? Gostou de A Hora do Mal? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo e curte conteúdos de horror, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo quando postar mais vídeos. E se por acaso você conhece uma pessoa que gosta de horror, gosta de saber curiosidades esquisitas a respeito dos filmes, mande esse vídeo para o seu amiguinho. Me ajude fortalecendo um pouco aqui o canal, porque eu tô precisando que os inscritos cresçam mais para eu conseguir criar cada vez mais conteúdos, mais constância aqui dentro do canal, e isso me ajuda muito. Eu só agradeço quem fortalece aqui o corre. E bom, chegamos ao final do vídeo. E cuidado com aqueles parentes esquisitos que você não vê já faz um bom tempo e do nada eles aparecem na sua vida pedindo para ficar na sua casa. Como já dizia o poeta, visita com mais de 3 dias começa a feder. Beijos, meus queridos estrelos. Até o próximo vídeo. Eu achei muito que você fosse derrubar a mesa de Milson.